Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Aderbal Soares e hoje vamos dar início a uma playlist denominada função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Então, esta playlist terá mais ou menos aí 10 vídeos, tá? Eu vou abordar todos os itens, todos os tópicos cobrados em concurso público. Vou dar a teoria e também resolver algumas questões e mostrar para vocês como é que a gente deve interpretar. Então, vamos lá? Primeiro, vamos falar sobre a definição de função quadrática. Então, função quadrática é toda função de R em R, ou seja, dos reais nos reais, definida por f de x igual a y, que é igual a ax ao quadrado, mais bx mais c. Então, se você observar, a função quadrática tem tudo a ver com a equação do segundo grau. Tá? A equação do segundo grau ela tinha ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aqui a gente tira aquele zero, tá? Então fica assim, f de x ou simplesmente y, que eu posso substituir f de x por y, tá? Igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, a, b e c são coeficientes, tá? São coeficientes com a diferente de zero. Aí você pode perguntar, professor, por que a tem que ser diferente de zero? Gente, preste atenção. Se a for zero, este termo ax ao quadrado, já que o a é zero, então vai ficar zero, ó, ele vai ser igual a zero vezes x ao quadrado. E zero vezes x ao quadrado dá zero. Ou seja, esse termo aqui de ax ao quadrado, ele some. A função deixa de ser do segundo grau para ser uma função do primeiro grau ou uma função constante, tá bom? Que não é o caso do estudo de hoje. Então, voltando para função quadrática. Então, função quadrática é toda função do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes e a diferente de zero. Beleza aí? Então, vamos dar nome a, b e c. A é chamado de coeficiente dominante ou simplesmente coeficiente líder. B é o coeficiente do primeiro grau. Então veja que B ele vem junto do x, enquanto que o A vem junto do x ao quadrado. E o coeficiente C eu vou chamar simplesmente de termo independente. Veja que ele não vem ligado a x, tá? Vamos ver alguns exemplos aí, ó. Primeiro exemplo, eu trouxe 4. O primeiro exemplo tem assim, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Observe que aqui, ó, o a vale 1, porque o a é o coeficiente do x ao quadrado. A é 1. O b é menos 5, que b é o coeficiente do x. E o c é o termo independente, que é 6. Beleza aí? Vamos lá para o exemplo 2. A função é y igual a menos 12x mais 3x ao quadrado mais 3. Preste atenção aqui, ó. O a é o coeficiente que vem na frente do x ao quadrado. E quem vem na frente do x ao quadrado aqui é o 3. Então, a é 3. Cuidado, que tem muita gente que liga o automático e acha que o a é o primeiro termo da função, b é o segundo e c é o terceiro. Não, não, tá? Cuidado. Então, a é o coeficiente do x ao quadrado, que é o coeficiente líder ou coeficiente dominante. O b é o coeficiente do primeiro grau. Ó, quem é que vem na frente do x? Na frente do x tem menos 12. E o c é o termo independente, que neste caso aqui é 3. Beleza? Exemplo 3 de função quadrática. Y igual a 25x menos 0,25x ao quadrado. Então, presta atenção novamente. O coeficiente A, que é o coeficiente líder ou coeficiente dominante, é aquele que vem junto do x ao quadrado. E quem é que vem junto do x ao quadrado aí? É o 25 ou é o menos 0,25? Isso mesmo, é menos 0,25. O coeficiente B é o coeficiente do primeiro grau, que é o 25. E eu pergunto, e quem é o coeficiente C?
Veja, não aparece o coeficiente C, então ele vale zero. Gente, cuidado, não é que não existe, existe sim o coeficiente C, só que ele vale zero, beleza? Vamos para o quarto e último exemplo. Nós temos aí a função polinomial do segundo grau ou função quadrática definida por y igual a 2 menos x ao quadrado. Pergunto a vocês, quem é o coeficiente líder? O coeficiente líder é aquele que vem na frente do x ao quadrado. E quando não tem, ó, vale 1. Então, ele vale menos 1, tá? Não esquecer do sinal. O B. B é o coeficiente do primeiro grau. É o coeficiente que vem junto do x. Você observa aí que não aparece, né, o termo que tem x. Então, o coeficiente B é nulo, vale zero. E o coeficiente C aqui, ó, vale 2. Então, esta primeira parte é para você reconhecer uma função quadrática, saber que há três coeficientes, o A, que é o dominante ou líder, que vem junto do x ao quadrado, o B, que é o coeficiente do primeiro grau, que vem junto do x, e o C é o termo independente. Então, preste atenção. Não ligue o automático achando que toda vez que vier uma função quadrática, o A tem que ser o primeiro termo, B tem que ser o segundo e C tem que ter o terceiro. Não, viu? Não é por aí não. Então, preste atenção e vamos seguir. Vamos lá. Questão de número 1. Diz o seguinte: dada a função f de x igual a x ao quadrado menos x menos 1. A imagem do número real 3 pela função é igual a. Então, antes disso, eu vou só lembrar aqui uns detalhes. Gente, veja que eu tenho aqui f de x. Esse x aqui, ele é chamado de argumento da função, tá bom? Então, eu quero f de x. F de x é igual, eu pego esse x eleva ao quadrado, menos x menos 1. É isso que está dizendo para a gente. Então, como eu quero aqui a imagem do número real 3, ou seja, eu quero o f do argumento 3. E o f do argumento 3 é obtido você voltando para a função original e substituindo o x por 3. Ó. Veja que o argumento era x e agora passa a ser 3. Então, f de 3, ou a imagem de 3, vai ser 3 ao quadrado, ou seja, eu vou substituir o x lá na função por 3. 3 ao quadrado menos 3 menos 1. Então, vai ser 3 ao quadrado é 9, menos 3 menos 1. Isso implica dizer que a imagem de 3 vai ser 9 menos 3, 6, 6 menos 1, 5. Então, a imagem de 3 na função f de x igual a x ao quadrado menos x menos 1 vale 5. Gabarito aí, ó, letra E. Bom, vamos para a questão 2. Ela diz assim: se f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, observe que minha função é uma função quadrática. E a imagem de 1 é igual a 3. Opa! A imagem de 1 é igual a 3. Isso quer dizer o quê? Quando eu substituir o 1 no lugar do x, lá na minha função, o resultado é 3, tá bom? É isso que está dizendo aqui, ó. A imagem de 1 é 3, então pode-se afirmar que 2 elevado a mais b mais c é. Gente, preste atenção aí. A função quadrática ela é definida como sendo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tranquilo aí, ó? Isso aqui é a definição de uma função quadrática. Mas a informação que foi dada na questão diz o seguinte, que a imagem de 1 é 3. Ou seja, eu vou pegar esse x e substituir por 1. Quando eu faço essa substituição de x por 1, a minha imagem, que é o f de x, vale 3. Então, vamos traduzir isso de português para matemática? Então, vamos lá.
No lugar de f de x, que é a imagem, eu vou botar 3, ó, que eu já sei que a imagem é 3. 3 é igual a vezes o x. O x é 1. Então, 1 ao quadrado mais bx é b vezes o x, que é 1, mais c. Então, resolvendo aqui, vai ser 3 igual. Ó, 1 ao quadrado, quero resolver logo este termo. 1 ao quadrado vezes a. Então, cuidado, gente. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma potência. A multiplicação de a por 1 e a potência de 1 ao quadrado. Então, qual das duas operações a gente deve fazer primeiro? Tá? A gente faz primeiro a potência. Sempre assim, tá? Se eu tenho potência e multiplicação, primeiro a potência. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 1 vezes a dá a. Mais este outro termo aqui é b vezes 1. B vezes 1 é o próprio b. Mais c. Opa, já encontrei o valor de a mais b mais c. Este valor de a mais b mais c vale 3. Então, eu vou voltar para a questão e fazer o seguinte, ó. Quanto é 2 elevado a mais b mais c? Ó, isso aqui é 2. A mais b mais c a gente resolveu agora há pouco, que é 3. Então, eu vou substituir a mais b mais c por 3. E 2 elevado ao cubo, aqui é uma potência, é pegar a base, que é 2, e multiplicar por ela 3 vezes, tá? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, 2 elevado a mais b mais c é igual a 8. Gabarito, ó, letra E. Vamos para a questão 3. Sendo f de x igual a x ao quadrado mais 2, então aqui é uma função quadrática, e g de x igual a x mais 4, então veja que eu tenho uma função quadrática e uma função afim. O valor de 2 vezes f de 2 mais g de menos 6 é. Gente, aqui eu quero o dobro da imagem de 2 mais a imagem de menos 6. A imagem de 2 na função f e a imagem de menos 6 na função g. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui a função f de x, ó. A função f, ou f de x, igual a x ao quadrado mais 2. A função g de x, ela é uma função afim, que é uma função do primeiro grau, tá? E ela é definida como sendo x mais 4. Mas veja o que eu quero. Eu quero o dobro de f de 2 mais g de menos 6. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou encontrar a imagem de 2 na função f. A imagem de 2 na função f, basta substituir o x lá no f por 2. Então, vai ser 2 ao quadrado mais 2. Lembra que eu falei agora há pouco? Ó, eu tenho aqui uma potência e uma soma. Primeiro, faz a potência. Então, 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. Tranquilo? Então, já encontramos a imagem de 2 na função f, que é 6. Vamos agora encontrar a imagem de menos 6 na função g. Então, eu vou voltar para a função g. Onde tiver o x, eu vou substituir por menos 6. Então, vai ser g não é x mais 4? Então, vai ser menos 6 mais 4. E menos 6 mais 4 é menos 2. Tranquilo? Já encontrei a imagem de 2 na função f, já encontrei a imagem de menos 6 na função g. Agora eu volto para o que a questão pede, né? A questão pede assim, ó. Então vamos lá. O que é que a questão pede? O dobro de f de 2 mais o g de menos 6. Isso aqui é igual a quanto? Então vamos lá? O dobro de f de 2 é a imagem de 2 na função f, que é 6, mais g de menos 6 é a imagem de menos 6 na função g, que é menos 2. Coloco parêntese porque não vai ficar dois sinais juntos, tá? Um mais e um menos. Bom, e aqui? O que é que eu resolvo primeiro, professor? Veja que eu tenho aqui uma potência e tenho uma adição.
só que eu vou adicionar com um número negativo. Então, o que que eu faço primeiro? Eu faço a potência, não, a multiplicação, tá? Perdão, é a multiplicação. 2 vezes 6 dá 12. Como aqui eu tenho dois sinais, eu só posso colocar um sinal, então eu faço um jogo de sinais. Mais por menos dá menos. Então, menos 2. O dobro de f de 2 mais g de menos 6 dá 12 menos 2, que é 10. 10, gente, é o gabarito da letra A. Ok? Então, fechando aí a questão de número 3, questão fácil, tá? Questão do ano passado, mas questão bem fácilzinha. Tá bom, gente? Questão 4. Tomando-se uma função g de R em R, para a qual tem-se que g de x mais 1 igual a x ao quadrado mais 3x menos 7, qualquer que seja x real, o valor de g de menos 4 é. Gente, preste atenção nessa questão aí para não perder, tá? Cuidado aí para não perder. Olha, ele te deu uma função g em x mais 1, definida como sendo x ao quadrado mais 3x menos 7. Pergunta: quem é o argumento desta função? É x ou é x mais 1? O argumento vem entre parênteses, g de quem? É g de x ou g de x mais 1? Então, veja que o argumento aqui, o argumento é x mais 1. E ele pede o g de menos 4. Então, confundiu tudo agora, né? Então, eu vou descomplicar aqui a mente de vocês. Olha, se ele te deu o g de x mais 1 e quer o g de menos 4, faça o seguinte. Qual é o argumento que foi dado na função? Não é x mais 1? Então, você vai igualar x mais 1 igual ao que você quer, que a questão pede, que é g de menos 4. Quem é o argumento aqui? O argumento é menos 4. Pronto, tranquilo. Então, você pega o argumento da função que foi dada, iguala ao argumento da pergunta, do que ele quer, o comando da questão. Então, o argumento da função é x mais 1 e o argumento que eu quero é menos 4. Então, eu vou igualar x mais 1 igual a menos 4 para descobrir qual é mesmo o valor do x que eu quero trabalhar. Tá bom? Então, ó, isolando o x aqui, eu tenho x. Ó, estamos diante de uma equação do primeiro grau, x mais 1 igual a menos 4. Isolando o x vai ser x igual a menos 4 menos 1. Então, esse menos 1 vai para o outro membro com a operação inversa. E a inversa de mais 1 é menos 1. Então, x igual a menos 5. Ou seja, na realidade, ele quer que você substitua o x na minha função por menos 5. Então, vamos lá, ó. G de x mais 1, mas quem é x? Menos 5 mais 1 é igual, no lugar de x, eu vou colocar menos 5. Então, menos 5 ao quadrado. Veja que eu coloquei o menos 5 entre parênteses, porque é um número negativo, tá? Então, menos 5 elevado ao quadrado, mais 3x é 3 vezes menos 5, menos 7. Isso aqui vai ser menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos por menos dá mais. 5 vezes 5 dá 25. Mais, ó, na multiplicação aqui eu tenho um número positivo, ou seja, eu tenho um sinal de mais fora e um sinal de menos dentro. Faz o jogo de sinais, tá? Mais por menos dá menos. 3 vezes 5, 15. Menos 7. Então, ó, G. Sim, vamos lá. Quem é G de menos 5 mais 1? É o G de menos 4, tá, gente? Isso aqui, ó, é o G de menos 4, é o G da pergunta, do comando. Então, vai ser 25 menos 15 dá 10, 10 menos 7 dá 3, ou seja, o G de menos 4 é 3. Vamos lá? Para as alternativas, para marcar o gabarito aí, ó. Letra A é um número primo positivo. Beleza, 3 é um número primo positivo. Então, gabarito na letra A. B,
é igual a menos 7? Não. C, igual a menos 1? Não. D, um número positivo par? Não. É um número positivo, mas é ímpar. E é igual a menos 3. Errado. É igual a 3. Tranquilo aí, ó? Questãozinha boa, tá? É uma questãozinha para professor de matemática, mas nada impede que peça aí no concurso de vocês, dependendo do nível do concurso, tá? Da escolaridade exigida, uma questão aí, ó, top de linha, tá bom, gente? Então, espero que tenham aprendido a resolver questão desse tipo e vamos à frente aí. Questão 5. Para f de x igual a 5x ao quadrado mais 2x menos 10, calcule o f de k mais 2. Ele te dá uma função e pede uma imagem. Então, a função f de x é igual a 5x ao quadrado mais 2x menos 10. E quer a imagem de k mais 2. Então, veja bem, quanto é o f de k mais 2? Presta atenção, gente. Ele pede para você tirar o argumento x e substituir esse x pelo argumento k mais 2. Eu já falei sobre essa mudança de argumento na questão anterior. Então, vamos lá. Eu quero o f de k mais 2. F de k mais 2, você volta para a função. Onde tiver x lá na função, você substitui pelo novo argumento, que é k mais 2. Então, vai ser 5, não é 5x ao quadrado? Mas quem é x agora? K mais 2 ao quadrado, mais 2x, é 2 vezes x, é 2 vezes k mais 2 menos 10. Bom, agora é só você resolver aqui essas continhas, tá bom, gente? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação de 5 vezes k mais 2 ao quadrado, ou seja, eu tenho uma multiplicação e uma potência, então prevalece a potência, mais 2 vezes k mais 2 menos 10. Então, o primeiro que eu vou fazer aqui é resolver a potência, k mais 2 ao quadrado. Se você lembrar, esse assunto aqui ó, de k mais 2 ao quadrado é um produto notável, tá? Estudado lá no nono ano, atualmente. E aqui é um produto notável chamado de quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é k e o segundo termo é 2. Então, vai ser o desenvolvimento deste produto notável vai ser quadrado do primeiro termo, que é o quadrado de k, ou seja, k ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, então 2 vezes k vezes 2, 2 vezes k vezes 2 dá 4k, mais o segundo termo ao quadrado, 2 ao quadrado, que dá 4. Tá? Qualquer dúvida aí, ó, você procura aí estudar um pouquinho de produtos notáveis que você vai resolver essa questão tranquilo, tranquilo. Mais 2 vezes k mais 2 menos 10. Então, primeiro eu resolvi a potência. Agora eu vou resolver a multiplicação. Então, vamos lá. F de k mais 2 vai ser 5 que multiplicam esse parêntese aí, ó, o primeiro. Então, vai ser 5 vezes k mais 2, depois 5 vezes 4k e depois 5 vezes 4, que é uma propriedade chamada distributiva da multiplicação, que para meus alunos, quem já foi meu aluno, eu chamo de chuveirinho, tá? Então, 5 que multiplica k ao quadrado mais 4k mais 4, basta você multiplicar 5 vezes 4, 5 vezes k ao quadrado dá 5 k ao quadrado, mais 5 vezes 4k, 5 vezes 4 dá 20k, e 5 vezes 4 dá 20. A mesma coisa eu vou fazer com 2 que multiplica k mais 2. Vou usar a propriedade distributiva. Então, 2 vezes k dá 2k, mais 2 vezes 2 dá 4, menos 10. Bom, feito isso, eu expandi todas as operações aí, tá? E agora eu vou reduzir os termos semelhantes. Professor, o que é reduzir os termos semelhantes? É juntar os termos que têm a mesma parte literal. Eu tenho aqui parte literal k ao quadrado e parte literal k. E tem números. São números, não tem parte literal, tá? Então eu vou juntar tudo que tenha k ao quadrado
tudo que tenha K com K e tudo que for número com número. Então vamos lá. Eu tenho algum outro termo com K ao quadrado aqui? Não, né? Só tenho ele. Então vai ser 5K ao quadrado. Vamos lá, observar quais são os termos que têm K. Os termos que têm K são 20K e 2K. Então eu vou juntar, eu vou reduzir esses termos semelhantes. 20K mais 2K dá 22K. Veja bem, quando a gente vai reduzir termos semelhantes, a gente não modifica a parte literal. Tranquilo? E agora eu vou trabalhar com os números, né? Ó, 20 mais 4 dá 24, menos 10 dá 14. Então, gente, ó, o f de k mais 2 é 5k ao quadrado mais 22k mais 14. Gabarito aí, ó, questão na letra E. Questão 6. Uma empresa de tecnologia observa o crescimento do número de usuários de seu aplicativo segundo a função f de t igual a 100t ao quadrado mais 500t mais 1000. Opa! Gente, estamos diante de uma função quadrática em t, tá? Uma função quadrática em t, onde f de t representa o número de usuários. Então, se eu quero descobrir o número de usuários, eu vou descobrir o f de t, tá bom? Ou seja, a imagem de t. E t é o tempo em meses. Então, esse tzinho aqui da função tem que ser dado em meses, desde o lançamento do aplicativo. 2 meses do lançamento, então T vale 2. 3 meses, T vale 3. 5 meses, T vale 5. 10 meses, T vale 10. Um ano, um ano equivale a 12 meses. Então, T vale 12. É isso que eu quero que vocês entendam. Saiba interpretar a questão. Vamos lá. Qual é a soma dos algarismos do número de usuários que o aplicativo terá 2 trimestres após o lançamento? Ó, ele deu um tempo aqui. Esse tempo foi de, ó, o tempo que foi dado é de 2 trimestres. 2 trimestres. Bom, aí você pode perguntar assim: eu vou usar esse 2? Não, se você usar o 2, você errou a questão. É uma questão fácil, mas você errou. Porque quando a gente leu a questão, foi dito lá em cima que T tem que ser dado em meses. E o tempo na questão foi pedido em trimestres, 2 trimestres. Ora, se um trimestre tem 3 meses, 2 trimestres tem 6 meses. Isso quer dizer que o meu T, que eu vou substituir lá na minha função, tem que ser igual a 6, tá? E não 2. Muita gente aí nas pressas vai colocar t igual a 2. Não, se você colocar t igual a 2, perdeu uma questão, mesmo sendo uma questão muito fácil, mas você perdeu pelo fato de não ter interpretado direito a questão. Então vamos lá. Eu quero o f de 2. Opa, perdão, eu quero o f de 6 e não de 2, tá? Falei tanto em 2 que o subconsciente ficou em 2. Então, eu quero o f de 6. O que é o f de 6? É a gente voltar para a função f e onde tiver t, eu substituo por 6. Então, vai ser 100t ao quadrado. É 100 vezes t, que é 6 ao quadrado, mais 500t. É 500 vezes t, que é 6, mais 1000. Pronto. É só fazer isso aqui. Então, você fizer essas continhas aí, você vai encontrar o f de 6, ou seja, o número de usuários que usam esse aplicativo após 6 meses. Então, primeiro, eu multiplico. Aqui no primeiro termo, eu tenho uma multiplicação e uma potência. Os desavisados vão fazer 6, ou 100 vezes 6, vai dar 600 eleva ao quadrado. Errou, gente. Entre multiplicação e potência, primeiro faz a potência. Então, é 100 vezes 6 ao quadrado é 36. Então, vezes 36 mais aqui. Posso já fazer essa conta, tá? Então, 500 vezes 6 dá 3.000 mais 1.000. Vamos lá.
100 vezes 36. Se eu quero multiplicar um número por 100, eu vou repetir o número, que é 36, e acrescentar dois zeros. Ou seja, 100 vezes 36 dá 3.600. Mais 3.000 mais 1.000. Isso aqui, ó, o F de 6 vale. Vamos somar? 3.600 mais 3.000 dá 6.600. Mais 1.000, 7.600 usuários. Bom, esta é a resposta. Mas, veja bem, a questão não pede a resposta explícita do jeito que você calculou. Ele diz o seguinte: qual é o comando da questão? Qual é a soma dos algarismos? Eu quero a soma dos algarismos do número de usuários. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero a soma dos algarismos. Deixa eu destacar aqui o comando da questão, tá? Eu quero a soma dos algarismos do número de usuários. Eu quero isso aqui, a soma dos algarismos. Então, o que é que você faz? Você volta lá para a sua resposta, tá? Você volta para a sua resposta e vai somar os algarismos. Então, eu vou somar 7 mais 6 mais 0 mais 0, que são os quatro algarismos de 7.600. Então, essa soma aqui, 7 mais 6 dá 13, mais 0 continua sendo 13. Soma igual a 13. Gabarito aí, ó, questão letra D. Questão assim, boa, fácil, porém requer um pouquinho de interpretação, tá? Aquele candidato, aquele aluno que for direto na resposta, nas pressas, ele vai errar essa questão aí, porque ele vai pegar o t igual a 2 e não é t igual a 2, é igual a 6, que são dois trimestres. Beleza, gente? Então, vamos para as próximas questões. Questão 7. Uma academia de ginástica tem uma estratégia para aumentar sua receita, elevando a anuidade e o número de alunos. Então, a receita é essa, vai ter que elevar a anuidade e também elevar o número de alunos. Hoje, a academia tem 300 alunos e pretende receber mais 40 alunos por ano. Ou seja, hoje tem 300, no ano seguinte vai ser 300 mais 40, no ano seguinte 300 mais 40 vezes 2, quer dizer, 2 anos, no ano seguinte 300 mais 40 vezes 3 e assim por diante. Além disso, planeja aumentar a anuidade. Então, ela vai ganhar receita aumentando a anuidade e aumentando o número de alunos. A receita, que hoje é de 5.000, em R$ 100 por ano. Então, o que é que a empresa vai fazer? A empresa vai fazer o seguinte: vai pegar a anuidade que hoje, nessa academia, vale R$ 5.000 e vai aumentar R$ 100 a cada ano. Então, hoje é 5.000, o ano que vem, 5.000 mais 100. No ano seguinte, 5.000 mais 100 mais 100, que dá 5.000 mais 100 vezes 2, né? Então, veja que ele vai pegar cada ano e multiplicar por 100 e vai pegar o número de alunos cada ano e multiplicar por 40. É isso que a questão fala, tá? Então, vamos, já que a gente interpretou, vamos agora montar. Se a estratégia funcionar, a receita em anos será expressa por. Então, vamos lá. Receita vai ser igual ao número de alunos multiplicado pela anuidade. Anuidade. Bom, então a receita vai depender de x, tá? Eu vou chamar de R de x, uma função. Bom, quantos alunos tem hoje? Hoje tem 300. O ano que vem,
300 mais 40. Outro ano, 300 mais 40 vezes 2, ou seja, a cada ano aumenta 40 alunos. Então, hoje é 300, o ano que vem é 40, o outro ano é 40 mais 40, que dá 80, ou seja, é 40 vezes x. X vai ser o número de anos. Então, de hoje a um ano é 40 vezes 1. De hoje a 2 anos, 300 mais 40 vezes 2. De hoje a 3 anos, 300 mais 40 vezes 3. E nessa mesma linha de raciocínio, eu vou multiplicar pela anuidade. Qual a anuidade de hoje? Hoje, o aluno paga 5.000, a anuidade desta academia. Mas o dono da academia ele quer uma estratégia de aumentar R$ 100 por ano. Então, hoje, 5.000, o ano que vem, 5.000 mais 100. O outro ano, 5.000 mais 100 mais 100, ou seja, ele vai aumentar 100 a cada ano. Ou seja, no futuro vai ser 5.000 mais 100 vezes x. Bom, já descobri aqui, né, que a minha receita depende do número de alunos multiplicado pela anuidade. Vamos fazer essas contas agora? Então, a receita em x vai ser. Bom, como é que eu faço para multiplicar dois binômios? O primeiro binômio é 300 mais 40x, o segundo binômio é 5.000 mais 100x. Eu faço a propriedade distributiva. Então, vou fazer aqui, ó, vou mudar de cor para vocês entenderem quando for estudar. Eu vou pegar o primeiro, que é 300, e multiplicar por todos os termos do outro binômio. Então, vai ser 300 vezes 5.000, depois 300 vezes 100x. Terminou? Não, porque o primeiro binômio ele não é formado só por 300. Ele é formado por 300 mais 40x. Vou fazer a distributiva também com o 40x. Então, depois eu faço 40x vezes 5.000 e, por último, 40x vezes 100x. Então, voltando aqui, ó, para organizar com a mesma cor da caneta. Então, vamos fazer as contas. 300 vezes 5.000. Você faz 3 vezes 5, que dá 15. Conta a quantidade de zeros aqui, ó. Eu tenho 2 zeros de 300 e 3 zeros de 5.000. 2 mais 3, 5. Então, eu vou acrescentar 5 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Dá 1.500.000, tá bom? Mas vou pegar o 300 e multiplicar por 100. Multiplicar por 100 a gente viu agora há pouco, é só acrescentar ao número 2 zeros. Então, vou repetir o número que é 300 e boto 2 zeros. 2 zeros. Então, 300 vezes 100x dá esse valor aqui, ó, 30.000x. Correto aí? Bom, terminei a primeira distributiva. Vamos para a segunda. 40x vezes 5.000. Então, eu vou multiplicar 40 vezes 5.000 e vou repetir o x. Então, vai ser 4 vezes 5 dá 20. Quantos zeros? 1 do 40 com 3 dos 5.000. 1 mais 3, 4. Então, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ou seja, dá 200.000 aí, né? Ó. 200.000 que? X, tá? Porque eu disse que multiplicar 40x vezes 5.000. 40 vezes 5, 1.000, né? No caso aí vai dar 200.000x. Por último, eu vou multiplicar 40x vezes 100x. Ó, eu multiplico 40 vezes 100, que dá 40, com dois zeros, 4.000, x vezes x, x ao quadrado. Então, a receita em X vai ser 1.500.000, mais, eu estou fazendo agora, gente, a redução dos termos semelhantes, tá? Ó, a redução dos termos semelhantes. Esses dois termos, os termos do meio aqui, eles são semelhantes. Por quê? Porque eles têm X, ó. 30.000x com 200.000x. Quanto é 30.000 mais 200.000? Então, dá 230.000x mais 4.000x ao quadrado.
veja que não tem nenhum termo semelhante a x ao quadrado. Bom, feito isso, a gente já encontrou a função da receita final. E a função da receita final é justamente o gabarito da letra E. Tranquilo aí, gente? Qualquer dúvida, você volta ao vídeo novamente e vê, ou então refaz aí passo a passo que você vai entender. Tá? Eu estou fazendo devagar, porque muita gente aí está enferrujada e não lembra. Tá? Se eu fosse dar aula aqui para o pessoal já está avançado, eu fazia essas contas rapidinho, né? Eu fiz passo a passo, tranquilo? Então vamos para as próximas questões. Questão 8. Uma fábrica vende mensalmente 200 malas a R$ 300 cada. O departamento de vendas trabalha com a hipótese de que cada aumento de R$ 10 no preço de cada mala implica o quê? Implica a venda mensal de 20 malas a menos. Ou seja, um aumento de R$ 10, 20 malas a menos. Dois aumentos de R$ 10, 40 malas a menos. Três aumentos de R$ 10, 60 malas a menos. Então, por exemplo, em um mês em que a mala foi vendida a R$ 320, ou seja, que houve dois aumentos, então vou reduzir a quantidade de malas, duas vezes a redução. Se eu tenho 200 malas, eu tenho duas reduções de 20, então vou vender só 160 malas. Então, dois aumentos, duas reduções. Supondo que a hipótese esteja correta e que, em um determinado mês, cada mala foi vendida por 300 mais 10x, daqui a pouco eu explico o porquê desta expressão, em que x corresponde ao número de aumentos de R$ 10, tal que esse x é maior ou igual a zero e menor ou igual a 10. Vamos entender esse intervalo? Pode não ter nenhum aumento ou pode ter no máximo 10. Então, nenhum aumento, no máximo 10 aumentos. Nesse mês, com a venda dessas malas, o valor Y em reais arrecadado em função de X é dado por. Então, primeiro, a gente tem que analisar os dois cenários, hoje e depois do aumento. Hoje nós temos o quê? Na fábrica temos 200 malas, cada mala será vendida a R$ 300 cada uma. Após o aumento, eu vou ter quantas malas? Eu vou vender quantas malas? Eu não vendo mais 200 malas. Eu vendo 200 menos 20 vezes o valor de cada aumento. Quantos aumentos teve? Se teve um aumento, 20 vezes x, vezes 1. Dois aumentos, 20 vezes 2. Então, duas reduções, né? Então, é 20 ou é 200 menos 20x. E com relação ao preço, o preço da mala inicialmente é R$ 300, mas cada aumento de R$ 10, cada aumento equivale a R$ 10, né? Então, um aumento, R$ 10, dois aumentos, R$ 20, três aumentos, R$ 30. Então, é 300 mais um múltiplo de 10. Então, 10x. Por isso que esse valor aqui, ó, é 300 mais 10x, tá bom? Bom, o que a questão pede? A questão pede o seguinte: qual o valor arrecadado? O valor arrecadado é em cima da quantidade de malas que a fábrica vender pelo preço dela, tá? Então, o valor arrecadado, que eu vou chamar de Y, ou f de x, vai ser o número de malas vendidas, vezes o quê? O preço. O preço de cada mala vendida. De cada mala. Tá bom? Então, vou abrir uma página aqui em branco para a gente fazer essas contas aí. Então, Y é o resultado da multiplicação desses dois binômios aqui, ó. Desses dois binômios, tá? Então, eu vou trazer esse binômio para a página seguinte. Y é igual a 300 mais 10x vezes 200 menos 20x. Bom,
Aí você pode usar, professor, eu não utilizei 300 mais 10x como primeiro binômio. Gente, não tem problema não, tanto faz usar 300 mais 10x como primeiro, ou 200 menos 20x o segundo, o primeiro também, tá? Porque aqui é uma multiplicação, e na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, ó, aqui a gente vai resolver fazendo a distributiva desses binômios aqui. Então, 300 vezes 200, depois 300 vezes menos 20x. Não esquecer do jogo de sinais, tá? E agora a segunda distributiva, que é 10x vezes 200, e por último 10x vezes menos 20x. Então, vou voltar para a cor da caneta original para fazer as contas com vocês. 300 vezes 200, você faz isso. 3 vezes 2 dá 6, conta a quantidade de zeros. 2 mais 2, 4 zeros. Então dá 60.000. Mais por menos. Estou fazendo a segunda distributiva do 300. Dá menos. 300 vezes 20. 3 vezes 2 dá 6. 2 zeros com 1 dá 3 zeros. 6.000x. Tranquilo? Agora vamos fazer a distributiva do 10x. Então, 10x vezes 200. Ó, gente, multiplicar um número por 10 é só acrescentar um zero. Então, ao invés de 200, eu boto 2000x, tá? Porque é 10x vezes 200. Por último, mais por menos dá menos. 10x vezes menos 20x dá 10 vezes 20, dá 200. X vezes x, x ao quadrado. Bom, agora eu vou olhar para essa expressão e ver se tem termos semelhantes. Se você observar, esses dois termos do meio são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar, né? Aí. Então, fica 60.000 menos 6.000x mais 2.000x menos 6.000 mais 2.000 dá quanto? Dá menos 4.000x menos 200x ao quadrado. Vamos lá olhar se tem essa resposta nas alternativas. Bom, as alternativas, ele começa com o termo de x ao quadrado. Então, vou organizar aqui para a gente fazer essa análise, tá? Então, ó, o valor arrecadado vai ser menos 200x ao quadrado menos 4.000x mais 60.000. Bom, se você olhar para as alternativas, vai ver que é a letra E. Então, aqui, ó, é letra E. Gabarito da questão. Letra E é uma questão muito boa, tá? Então, uma questão da Seis Gran Rio. Essa banca aqui, ó, ela é muito técnica, tá? O elaborador de matemática, ele é muito técnico, ele é muito bom em matemática, não é só aquele copia e cola, não. Ele é muito profundo, deve ser um doutorado ou então um mestrado em matemática para fazer uma boa questão dessa aí, tá bom? Então, ó, vamos continuar com as resoluções das duas últimas questões desse bloco. Questão 9. Considere que o custo de fabricação de uma unidade de certo artigo é de R$ 2. Então, para fabricar um certo artigo, o custo aí é de R$ 2. O fabricante acredita que, se vender cada um por X reais, um valor maior do que 2, tá? Conseguirá vender 400 menos X, ou seja, essa aqui é a quantidade de produtos, de artigos que ele consegue vender mensalmente. Nessas condições, a expressão que lhe permitirá calcular o lucro mensal, L de X, em reais, em função do preço de venda X, com X maior que 2 e menor que 400, é. Gente, ele quer o lucro final, tá? O lucro final é o lucro em função de quem? De X. Bom, você vai observar que o lucro final ele pode ser calculado com o lucro unitário, ou seja, o lucro em cima de cada um dos artigos multiplicado pela quantidade de artigos. Então, qual é o lucro unitário? Ó, se ele custa R$ 2 para ele
fabricar esse artigo e ele vai vender por X, então o lucro unitário é X menos 2 vezes a quantidade de artigos que ele vai vender, que é quanto? 400 menos X. Então, ó, recapitulando aqui essa expressão, é o seguinte: o lucro total vai ser o lucro unitário, ou seja, o lucro em cada unidade vendida, tá? Em cada artigo vendido. Se ele custa R$ 2 para ele produzir esse artigo, esse produto, e ele vai vender por X reais esse produto, então ele vai lucrar quanto em cima de um produto? X menos 2 vezes a quantidade de artigos que ele vai vender. 400 menos X. Então vamos lá. L de X é igual. Fazendo aqui essa distributiva, vou também colocar uma cor diferente para a gente ver, ó. X vezes 400, depois x vezes menos x, a última distributiva, menos 2 vezes 400 e, por último, menos 2 vezes menos x. Não esquecer aqui, ó, de fazer o jogo de sinais, tá? Então, vamos lá. X vezes 400, opa, deixa eu trocar aqui a cor da caneta. X vezes 400 dá 400x. X vezes menos x dá menos x ao quadrado. Vou fazer a distributiva com menos 2. Menos 2 vezes 400. Menos por mais dá menos. 2 vezes 400 dá 800. E agora é menos 2 vezes menos x. Menos por menos dá mais. 2 vezes x dá 2x. E aqui, será que tem termos semelhantes? Se tiver, a gente vai reduzir. Tem sim, né? Tem sim. Então, vou começar a fazer o seguinte: eu vou organizar a minha resposta, a minha função quadrática, começando com o termo de x ao quadrado, que é o coeficiente, no caso aqui é o a, né? O coeficiente dominante. Então, menos x ao quadrado. Agora, os termos que tem x, ó. 400x mais 2x dá 402x. Por último, o termo independente, que é menos 800. Então, esta é a expressão, é a lei de formação da função lucro. Menos x ao quadrado mais 202x menos 800. Observe que aqui é uma função quadrática, né? Ó, em que o valor de A é menos 1, o valor de B é 402 e o valor de C é menos 800. Você encontra essa resposta aí, ó, na alternativa E. Então, gabarito, letra E. Vamos para a questão 10, a última questão deste bloco, tá? Do primeiro bloco da playlist de função quadrática. Então, diz o seguinte: em certa fábrica de camisas, o custo em reais da produção de um lote de N unidades é dado por C de N igual a 14N mais 8.000. E o preço em reais da venda de cada unidade é fixado de acordo com o total produzido pela fórmula P de N igual a menos N sobre 100 mais 56. Então, veja que aqui, ó, é o preço unitário, tá? Preço por unidade. E aqui é o custo do lote. Custo do lote. Considere as três afirmações seguintes, que devem ser consequências das informações apresentadas sobre a fábrica. A primeira afirmação diz o seguinte: pela venda de um lote completo, eu quero vender um lote completo, a fábrica recebe em reais esta expressão, R de N igual a menos N ao quadrado sobre 100 mais 56N. A segunda informação a respeito da fábrica é a seguinte: o lucro em reais na venda de um lote, então ele quer um lote completo, é dado por essa expressão. A expressão é
menos n ao quadrado sobre 100, mais 42n, menos 8.000. E a terceira e última informação diz o seguinte: se o lote tem 200 unidades, então o lucro é nulo. Gente, lucro nulo, deixa eu apagar aqui. Lucro nulo quer dizer lucro zero, tá? Lucro zero. Tranquilo aí? Então agora vamos entender a pergunta. Vamos montar como é que a gente faz, tá? Montar aqui a resolução e analisar as três afirmações, ou as três informações, melhor, né? Não são afirmações, são informações aí. Bom, então vamos lá, vamos pensar. Ó, o custo total é C de N igual a 14N mais 8.000. A gente vai usar esse custo na primeira informação? Não, ele quer saber a receita. O que é a receita? A receita vai ser o número de produtos vendidos, de unidades vendidas, pelo valor unitário, tá? Ou seja, ele quer o valor de N vezes isso aqui, ó. N vezes esse valor aqui de cima. Então, vamos lá fazer aqui numa página em branco. Então, a receita, que é o item 1, a receita de N vai ser N, que é o número de produtos vendidos. Ele quer a receita do lote geral, né? Do lote total, aí, do lote completo. Então, é N vezes o valor do preço. Qual é o valor do preço? O preço unitário, que é aquele P de N, tá? É menos N sobre 100 mais 56. Olha, gente, ele quer aqui uma multiplicação de um termo, de um monômio por um binômio. Então, é só fazer a distributiva, que é única, tá? N que multiplica menos n sobre 100, mais por menos dá menos, n vezes n dá n ao quadrado sobre 100. Professor, eu não entendi por quê. Veja bem, quando eu quero multiplicar a fração, eu vou fazer o seguinte: eu vou entender que esse n é uma fração onde tem n é o numerador e 1 é o denominador. Para multiplicar a fração, eu multiplico cima, cima, baixo, baixo. Então, n vezes n ao quadrado. 1 vezes 100 dá 100, certo? Mais n vezes 56 dá 56n. Então, esta é a expressão que representa a receita da venda de n produtos, tá? Será que bate lá com a informação que foi dada? Ó, bate sim. Então, a informação do número 1 está correta, está ok. Bom, a informação número 2, ele quer o lucro do lote, ele quer o lucro total. Então, o que é o lucro total? Lucro é receita menos custo. A receita total a gente já encontrou, ó, o item 2, ele quer o lucro. O lucro total vai ser a receita menos o custo. O custo está lá em cima, ó. Custo é C de N igual a 14N mais 8.000. Então, ele quer a receita menos o lucro. Receita menos o custo, perdão, tá? Então, o lucro vai ser a receita menos o custo. Bom, vamos lá. Receita é menos n ao quadrado sobre 100 mais 56n menos o custo. Vamos voltar para o custo? 14n mais 8.000. Eu vou trazer aqui, ó, 14n mais 8.000. Pronto. Só fazer essas continhas. O lucro de n igual. Vamos lá fazer a subtração? Então, primeiro, eu tenho que subtrair esse binômio. Como é que faz para subtrair binômio? Bom, preste atenção. Aqui é uma subtração, então tem que fazer o jogo de sinais, tá? Ó, senão vai errar. Vai ser menos n ao quadrado sobre 100 mais 56n. Menos por mais dá menos 14n, menos por mais dá menos 8.000. Bom, e agora, o que é que eu faço aqui? Eu faço o seguinte, eu faço a redução dos termos semelhantes. Tem algum termo semelhante com n ao quadrado? Não, né? Só tem um termo com n ao quadrado. Então, eu vou repetir. N ao quadrado sobre
100. Esses dois termos são semelhantes. Então, se são semelhantes, eu vou reduzir. 56 menos 14 dá quanto? Dá 42N menos 8.000. Vamos lá? Então, encontramos aqui, ó, a expressão que representa o lucro total. Vamos ver se bate lá com a informação? A expressão é menos n ao quadrado sobre 100 mais 42 menos 8.000. E justamente é esta sim, ó. Então aqui é a informação correta. Vamos agora testar a última informação, que é o do lucro, né? Do lote de 200 unidades. Isso quer dizer, se vender 200 unidades, o lucro é nulo. Então, vamos lá? Eu vou ter que abrir uma nova página, tá? Trazendo a expressão do lucro em função de n, para cá vai ser menos n ao quadrado sobre 100 mais 42N menos 8.000. Então, só voltar para ver se confere mesmo. Isso mesmo, n ao quadrado sobre 100 mais 42N menos 8.000. Bom, aqui eu quero, presta atenção, a questão diz o seguinte, no item 3, se o lote tem 200 unidades, o lucro é nulo. Então, eu vou lá fazer o L, a imagem de 200. Eu quero saber qual é a imagem de 200 nessa função. Então, a imagem de um número numa função tira aquela letra que representa o número, então substitui a letra pelo número e faz as contas, né? Então, vamos lá. A gente fez essa questão de sair lá no começo da playlist, tá? Então, no lugar de n, eu vou botar quem? 200. Então, fica menos 200 ao quadrado sobre 100 mais 42N é 42 vezes 200 menos 8.000. Bom, então o lucro na venda de 200 produtos vai ser menos 200 ao quadrado é 200 vezes 200. 2 vezes 2 dá 4. 2 zeros mais 2 zeros, 4 zeros. Então dá 40.000 sobre 100 mais 42 vezes 2, 42 vezes 2 dá 84 e boto dois zeros, ou seja, dá 8.400 menos 8.000. Bom, então o lucro na venda de 200 produtos, 200 itens, vai ser menos, dividir 40.000 por 100, é só cancelar dois zeros, fica menos 400 mais 8.400 menos 8.000. Olha, gente, se a gente fizer essas contas, vai ver que vai dar zero mesmo. Por quê? 8.400 menos 8.000 dá 400 positivo. 400 positivo com 400 negativo dá zero. Então, o lucro realmente é zero. Se o lucro realmente é zero, porque então eu concluo que esta informação também é correta, está ok. Então, vamos lá para o gabarito? Estão corretas as três. Então, gabarito aí, ó, letra E. Questão muito boa. Deve ter sido de uma banca também grande, tá? Porque questão desse tipo é banca grande. Ó, é claro, é a FCC. Bom, gente? Então, aqui a gente termina o primeiro bloco da playlist de função quadrática para todas as bancas.